Olá pessoal, bem-vindos ao módulo 7, ao capítulo 7.5 da OIE sobre o abate dos animais. Nessa parte do capítulo a gente vai tratar da insensibilização a gás das aves, tá? Frangos, perus, das aves de maneira geral. Bom, é possível a gente realizar a insensibilização das aves por gás. Ele é um método de sensibilização por gás, ele tem como principal objetivo, né, como os outros métodos de sensibilização, evitar a dor e sofrimento dos animais, né, prévio ao abate, né, no momento da insensibilização e prévio ao abate, principalmente quando a gente pensa em aves, porque essas aves elas são suspensas, né, e elas são invertidas e ficam penduradas no gancho. Então, a gente utilizando o método de sensibilização por gás, a gente evitaria essa inversão das aves e suspensão das aves vivas. Então, essa é a grande virtude do sistema a gás para as aves, né? E ele deve ser utilizado para as aves que estão dentro de contentores, então aves que estão dentro das caixas, tá? E a mistura de gás ela não deverá ser repulsiva às aves. Então, se for uma mistura de gás que cause repulsa às aves, ela não pode ser utilizada pelo artigo 7.5.7 da OIE, tá? As aves elas poderão ser submetidas à concentração de CO2 cada vez mais intensa até sua devida insensibilização. E nenhuma ave deverá recuperar a consciência durante a sangria. Então, esses níveis de CO2 eles vão aumentando progressivamente até que a ave tenha a perda da consciência e a sua inconsciência seja mantida até após a morte pelo choque hipovolêmico, né? Então, durante o processo de sangria, essa ave não pode voltar à consciência. E as aves vivas deverão ser conduzidas à câmara de gás em contentores ou em correias transportadoras, mas essas aves elas têm que ser levadas sem ser invertidas como ocorre no sistema elétrico, tá? Esse detalhe é bem importante porque é uma das grandes vantagens do sistema a gás para aves. Então, ele traz vários pontos que são extremamente importantes a gente garantir, né, no artigo 7.5.7, e ele fala: garanta a aplicação da insensibilização a todos os animais, sem causar sofrimento desnecessário para a insensibilização a gás. Aí a pessoa tem que supervisionar, né, e se atentar a vários aspectos. Então, garantir uma entrada e uma passagem tranquila dos contentores e das aves pelo sistema. Então, evitar que essa caixa bata, que essa caixa tenha solavanco, né? Então, evitar que essa ave tenha qualquer problema durante o seu trajeto. Você tem que evitar o amontoamento das aves. Então, por exemplo, se essa caixa ficar inclinada, essas aves vão se amontoar de um lado da caixa. Eu preciso evitar isso. Supervisionar e manter as concentrações de gases durante a operação. Então, eu não posso, por exemplo, para uma caixa eu vou ter 90% de gás, para outra caixa eu tenho 60%. Não, eu preciso manter essa concentração de gás contínua e de forma adequada. Né? Dispor, como a gente conversou nos suínos, um alarme visível e audível, caso a concentração do gás for inadequado. Então, a mesma coisa acontece no caso de suínos, acontece aqui com as aves. Calibrar os monitores de gás e conservar os registros comprobatórios. Então, você tem que comprovar, né, a concentração de gás e ter isso tudo registrado. Assegurar que a duração da exposição do gás ela seja adequada para prevenir o retorno da consciência, assim como a gente discutiu em suínos também. Prevê a supervisão e o tratamento em caso de recuperação da consciência. Então, como eu vou insensibilizar essa ave se ela retornar à consciência? Eu preciso me atentar a esse detalhe. Assegurar que se tenham seccionado os vasos sanguíneos para a indução da morte na sangria. Então, a gente na sangria tem os principais vasos, né? São as carótidas e as jugulares. A gente precisa garantir que esses vasos foram seccionados, né? E a ave tenha sangria no menor tempo possível. Comprovar que todas as aves mortas antes de sua entrada no tanque de escalda. Então, eu não posso deixar uma ave entrar viva ou consciente no tanque de escaldagem. Instaurar procedimentos de emergência para caso haja qualquer falha no sistema. Então, como a gente discutiu desde o começo, eu preciso ter sempre um plano de emergência caso alguma coisa no sistema falhe, porque esse sistema pode falhar em algum momento.
Bom, para frangos e perus também, eu posso usar mistura de gases, assim como a gente conversou que pode ser usado em suínos, então também pode ser usado em frangos e perus. E aí ele dá uma série de concentrações ou possibilidades que a gente pode ter. Então, um exemplo, tá? Eu não vou falar com detalhes de todos eles para vocês, mas aqui tem um resumo. Então, eu tenho uma exposição de 2 minutos, pelo menos, a dióxido de carbono a 40%, oxigênio 30% e nitrogênio 30%, seguida de uma exposição durante 1 minuto ao dióxido de carbono a 80%. Então, o que ele está dando aqui como opção nesse caso? Você ter 2 níveis. Então, no primeiro nível, eu vou ter uma mistura de nitrogênio com oxigênio e dióxido de carbono, para que essa mistura não seja aversiva à ave. Então, ela vai perder a consciência nessa mistura que não é aversiva. E depois eu coloco ela na máxima concentração de CO2, que aí é aversivo, mas ela já perdeu a consciência, então não tem mais problema. Então, eu consigo economizar do ponto de vista financeiro, porque o dióxido de carbono ele é mais barato, e eu não causo aversão à ave. Né? Então, ele vai dando vários exemplos que pode ser seguido. Né? Então, uma mistura aqui, né, ele fala, uma exposição mínima de 2 minutos ao argônio, nitrogênio ou outros gases inertes, e aí depois disso você manda também, né, por e que a concentração de dióxido de carbono não ultrapasse 30% por volume e a concentração de oxigênio 2%. Então, eu vou deixar um tempo maior dependendo do gás. Então, tem toda uma ciência por trás dessa mistura de gases, né? Mas ela é possível de se fazer e com resultados bem interessantes, né? Então, ele dá vários exemplos que podem ser utilizados de mistura de gases. Então, aí ele fala, né? Quais são os requisitos para a gente considerar esse emprego eficaz do método? Então, os gases comprimidos devem ser vaporizados antes da sua administração na câmara, né? É uma questão mais de como a câmara funciona, né? E devem estar na temperatura ambiente, né? Para evitar choque térmico nas aves. Não se deve introduzir na câmara, em hipótese alguma, gases solidificados ou com temperaturas congelantes. Então, eu não posso usar, obviamente, porque isso vai causar injúria aos animais. A mistura de gases ela deve ser umidificada, porque a secura do gás também pode causar aversão às aves. E as concentrações apropriadas de oxigênio e dióxido de carbono devem ser controladas e indicadas continuamente na altura das aves. Por que isso? O gás ele é mais pesado do que o ar ambiente, por exemplo, o CO2 ou até mesmo gases inertes. Então, a tendência dele é para ir para o fundo da câmara. Então, eu tenho que ter uma medida na altura em que as aves estão respirando esse gás para eu ter uma medida real, né? Se eu medir lá em cima, eu vou ter uma quantidade de gás inferior do que essa ave está recebendo. Se eu medir abaixo dela, eu posso ter uma quantidade de gás superior ao que essa ave está recebendo. Então, eu preciso medir sempre na altura das aves. E sobre nenhuma circunstância será permitido que as aves expostas a misturas de gases não tenha a perda da consciência. Caso necessário, você tem que prolongar, o tempo de exposição. Então, caso eu esteja usando, por exemplo, 3 minutos, vamos supor, de exposição ao gás, eu tenho visto que as aves não estão perdendo a consciência, né? Eu preciso expor essas aves a um maior tempo de gás, ou se elas estiverem retornando a consciência. Porque o que acontece? Se a ave não morrer dentro da câmara, quando ela sai da câmara, ela começa a respirar o ar ambiente. Então, ela vai voltando à consciência. E ela não pode retornar completamente à consciência a ponto de sentir o processo da sangria. Então, eu preciso que essa ave não retorne à consciência antes da morte. Então, se isso estiver errado, eu preciso ajustar o tempo de exposição da ave ao gás. Né? Então, isso é extremamente importante. Esses foram os principais pontos, né, da insensibilização por gás nas aves, sendo frangos ou perus. Muito obrigada a vocês.